Olá, meus amigos, podcast Pode Ver, VA, Publicidade e Marketing, Grupo Mundial de Comunicação, e eu, Vanderlei de Almeida, lhe cumprimento, lhe abraço e te digo que Deus te abençoe em mais um encontro nesse dia tão importante, falando com pessoas sempre importantes, sempre um tema diferente do outro. A gente sempre está animado, porque cada tema, cada momento de se encontrar com o amigo aqui no podcast Pode Ver, a gente está com pessoas diferentes, falando de temas praticamente iguais, mas com histórias diferenciadas. E hoje eu tenho a honra, a alegria, a satisfação de trazer um amigo que não é só isso. Um irmão, um cara que eu gosto, que eu quero bem, e que vem aqui com o privilégio de poder contar sua história para nós, e a gente orgulhoso de receber. Valdir Garbim. Azar, Garbim, que alegria ter você aqui, homem de Deus. Seja bem-vindo ao podcast Pode Ver. Obrigado, Vanderlei, pelo convite, né? Fico muito satisfeito e eu sempre falava assim, até falava para minha esposa, né? Será que um dia o Vanderlei vai me chamar para vir ali? Sério? Juro por Deus que eu falava. Que benção, meu irmão. E eu via você, eu ficava ouvindo o seu programa ali, né? As tuas entrevistas, e eu falava assim, será que um dia ele vai me chamar? Porque eu não vou me oferecer, mas se ele me chamar, eu vou com a maior alegria, cara. Não, e hoje isso, Vanderlei, é uma satisfação, cara. Eu não te falei nada disso, cara. Que benção, ó. Mas eu fui agraciado na vida, a gente é, né, cara? Todo dia. Todos os dias. E os amigos, assim, que faz parte da vida da gente, e você já é 30 anos, né, Vanderlei? Por aí. Começou na Rádio Mundial lá, cara. Sim, nós fazia parte de uma associação, né? Então eu fico muito satisfeito e agradecido, Vanderlei. E também a audiência do teu programa é muito bacana, a gente ouve os comentários, né? Eu fico feliz em poder contar a minha história, talvez. Mas já aqui, de cara, né? Você me emociona, Garbim. Tá louco, meu Deus do céu. Como diz um amigo meu do rádio, Benê, bem tua cara, Garbim, bem tua cara. Que alegria. Isso é coisa de Deus, né, Garbim? É coisa de Deus. Então seja bem-vindo, Valdir Garbim, filho, eu até anotei aqui, seu Valentim e Dona Vicença. Isso. Que nomes diferentes, né? Pois é, aí, Vanderlei, o nome do meu pai é Valentim e da minha mãe é Vicença. Pois Daí é. colocaram o nome do Galdério aqui de Valdir. Pois é. Daí eu tenho um irmão gêmeo. Então, o Valdecir. Valdecir, ficou Valdir e Valdecir. Olha só, cara. Beleza, que quase beleza. Deu uma dupla. Vem cá, quem é Valdir Garbim? Conta pra nós. Vanderlei. Onde é que tu nasceu? Vanderlei, eu sou uma pessoa muito simples. Sou uma pessoa, assim, que sou bastante tímido nas minhas coisas. Sou divertido, alegre, conversador, mas eu tenho uma timidez grande. Sou uma pessoa simples do interior. Eu sou do sudoeste do Paraná, Santo Antônio do Sudoeste. Opa! Tive a felicidade de morar lá até os meus 16 anos, e uma cidade que faz divisa com a Argentina, igual Foz do Iguaçu, né? E eu tenho Santo Antônio como uma cidade minha, nascido, né? Do seu coração, de né? coração, você nasceu lá. Mas Foz do Iguaçu é um amor incontestável que eu tenho para essa cidade, Vanderlei. É verdade. A minha esposa já falou, vamos embora. Eu falei, olha, para sair daqui de Foz, eu tenho vários irmãos, cara. E todos eles assim, mano, por que você não sai de Foz? Porque Foz, para mim, é uma cidade que me acolheu. Fiz minha vida em Foz. Sofri bastante no decorrer da vida. Mas eu tenho Foz, assim, como a minha cidade principal, vamos dizer. Nascido em Santo Antônio do Sudoeste, criei-se. Vivi muitos anos lá e vivi bem, fazendo contrabando da Argentina, né, cara? Atravessando o rio a pé. Era inevitável, né, Valdir? Era inevitável, cara. Pegar uma bala lá na Argentina, aquelas balas de leite, cara. Nós atravessava aquele rio a pé. O gendarme corria atrás de nós. Prendia às vezes nós, mas nós saíamos dali 2 dias, nós já estávamos de volta, cara. Era uma alegria fazer isso. Então, Santo Antônio é divisa com a Argentina, uma parte é seca dela, ali perto de Barracão, né? Uhum. Então, é uma cidade, assim, que tenho muitos conhecidos que vêm de Santo Antônio para Foz. É impressionante como Foz do Iguaçu é uma curva de rio aí para os caras que vêm de Santo Antônio. Sim, cara. Homem de Deus. Foz do Iguaçu é o começo do Brasil. Nós temos mais de 90 eterias por aqui. Tem. É muita gente que tem, né? E o pior, não tem forasteiro, ninguém admite que não é daqui. Você ficou 2 anos aqui, você não quer mais ir embora, né? Verdade. E assim, incrível. Eu vejo Foz assim, Vanderlei, a gente dá umas passeadas aí no Brasil, em alguns outros lugares ali,
mas a hospitalidade do povo de Foz é impressionante, porque quando você pede uma informação na rua ou alguma coisa, o cara parece que ele senta para te dizer, ó, anda até a segunda rua, tem um semáforo, tem uma farmácia, tem um lugar assim, você vai para lá, vira à esquerda, anda mais 3 quadros, o cara chega a parar para te dar essa informação. Eu fui lá pro lado de Santa Catarina, os caras falam, escuta, onde é que fica? Toda a vida. É toda a vida, mas para onde que eu tenho que ir? Toda a vida. Não tem um acolhimento, uma coisa especial igual aqui em Foz, né, cara? Então Foz é uma cidade que me inspira alegria, me inspira uma amizade muito grande, cara, e eu tenho orgulho muito grande de ser paranaense e, vamos dizer assim, sou quase iguaçuense aqui, 40 anos. A gente né? A gente que isso aqui, como eu te falei, não tem forasteiro, que nós somos daqui e nós defendemos essa terra com unhas e dentes, né, Garbim? Verdade, né? verdade. Que coisa. Vem cá, quem marcou mais sua vida, seu pai ou sua mãe? Olha, Vanderlei, a gente sempre se inspira no pai devido você ser a parte masculina, homem, né? Mas eu vivi muito pouco meu pai. Meu pai faleceu aos 62 anos e eu estava no exército ainda quando ele faleceu. E minha mãe não. Minha mãe a gente já viveu 90 anos com ela. Então, assim, claro que eu me agarrei muito mais com a minha mãe, né? Mas eu tenho, assim, uma lembrança muito grande do meu pai. Tive um orgulho... Uma marca pra sempre, né? Tive um orgulho de colocar o nome de uma rua aqui em Foz do Iguaçu, em nome do meu pai. Tive muita satisfação de fazer isso no Jardim Pinheiro. O nome do meu pai, Valentim Garbim, tá lá. Então eu me sinto assim muito feliz. Então meu pai foi uma pessoa que me marcou muito na vida. Nós saímos, íamos caçar, fazia as coisas onde nós morava. A minha mãe batia mais em nós, né? O pai já dava mais cascudo, lembra do cascudo? Cascudão, Cascudão, então cascudão. Eu levei muito cascudo. Vanderlei, eu quando... E a mãe geralmente surrava com uma vara de pessegueiro, de pessegueiro. E aí o couro comia. Né, e ficava marcado, né, cara? Mas assim, Vanderlei, eu era difícil, eu e o meu irmão, cara, de nós ir dormir sem apanhar. Nós falava assim, tomar uma tunda de laço. Isso. A nossa época. Tunda de laço. Eu duvido, Vanderlei, eu não me lembro quando nós ia dormir sem tomar uma... Puxão de orelha também, né? Nós apanhava muito, rapaz. Nós aprontava muito quando nós era moleque. Imagina. Também a quantidade de irmão que nós tínhamos, Vanderlei. Quantos irmãos vocês são? Você nasceu junto com o seu irmão, né? Um depois do outro, claro. O Valdecir e o Valdir, é verdade? Isso, Vanderlei. Eu, certa feita, vi uma foto de vocês dois, eu fiquei confuso. Qual era qual? É o orelhudo dos dois. Ô, Vanderlei, mas eu tenho uma história, se você me permitir, que eu vou te contar dos 2 irmãos. Para você, assim, eu conto para meus amigos, eles não acreditam. Eu falo assim que nós somos irmãos gêmeos. Um nasceu num dia, o outro nasceu no outro dia. Um é signo de Áries, outro é signo de Ários, um de Touro, um nasceu numa cidade, o outro nasceu numa outra cidade, um é de um estado e o outro é do outro estado. E um é gremista e um é colorado. E eu conto essa história, os caras não me acreditam, Vanderlei. Mas não é possível, Garbim. Você tá falando sério isso? Tô falando sério, Vanderlei. Você já estudou para ver o que quer dizer isso? Então, assim, Vanderlei, nós morávamos lá em Santo Antônio, Sudoeste, né? No Nasceram interior. Todos lá? Nascemos todos. Pá. 11 irmãos. 11 irmãos. 8 mulheres e 3 homens. E aí, Vanderlei, a minha mãe estava grávida, eu e o meu irmão somos o 9º e o 10º. Daí eu tenho a outra, minha irmã, a última, que é a 11ª. E a minha irmã, e a minha mãe naquela época lá, em 1965, faça conta. Então. Nós morávamos no interior de Santo Antônio, uma cidade chamada Florido. Dava 40 quilômetros lá de Santo Antônio. E daí a minha mãe estava grávida, e todos os outros 8 irmãos, tudo era no parto. E daí o que acontece? Minha mãe começou a passar mal, era 11 horas da noite. Chamaram a parteira. E nós morávamos em Santo Antônio, veja bem, né? Cidade de Santo Antônio. Daí o meu pai chamou a parteira veio lá e naquela época eles mandavam todos os filhos sair de perto. Vazam, que vai vir a cegonha. Daí a cegonha apareceu, eram umas 11h30 da noite, mais ou menos, do dia 20 de março. Entendeu? Aliás, desculpa, 20 de abril. Certo. 20 de abril. Daí o que acontece? A cegonha tirou o meu irmão. E começou a passar mal e mal. O que o pai pegou? Temos que levá-la para o hospital. Para nós levar para Santo Antônio, era mais difícil. Pegou o jipe e levou para Dionísio Cerqueira.
Certo. Daí, veja bem, dia 20 eu nasci, o meu irmão já nasceu quase 1h da manhã no outro dia, já era dia 21 de abril. O Valdecir? O Valdecir. Daí ele nasceu lá em Dionísio Cerqueira. E eu nasci em Santo Antônio. Então já é uma cidade diferente. Daí Dionísio Cerqueira é um outro estado. É Santa Catarina. Claro. E eu sou do Paraná. Daí eu nasci no dia 20 de abril e ele dia 21. Eu sou do signo de Áries. Ele é do signo de Touro. Mas não tô acreditando. Verdade. Isso é inédito. Isso é inédito, tá? Quer dizer que o seu irmão gêmeo nasceu 1h, quase 2 horas depois de ti? 1h. Em outro estado? Em outro estado, em outra cidade. Aí ele é de um signo de Touro, eu sou de Áries. Claro. Eu sou de Santo Antônio, ele é de Dionísio. Eu sou paranaense, ele é catarinense. Eu sou do Grêmio, ele é do Inter, nós somos irmão gêmeo. É possível, e eu só não conto essa história, Vanderlei, no geral aí, porque a gente não tem prova. Pois e daí naquela época, quando a gente nascia, para completar ainda, Vanderlei, o pai não registrava no meio-dia. Demorava. Aí registrou nós no dia 23 de abril. Então, por isso que a gente não tem isso concreto. Mas é uma história bonita, Vanderlei. Você se reúne muito, você e ele? Sim, eu e meu irmão muito. Hoje ele mora onde? Cascavel. Cascavel. Isso, e nós se reunimos com os irmãos, com os 11 irmãos também. Mas os outros têm que respeitar vocês, vocês são únicos, Mas né? olha, isso aí é inédito, Vanderlei. Daí eu sempre falo assim para as pessoas. Daí eu conto a história. 19 de abril é dia do quê? Do índio, né? Índio. Dia 20 de abril é a morte de Tancredo Neves na época que ele foi eleito. Isso. Daí dia 21 de abril, de Tiradentes. Dia 22 de abril, o descobrimento do Brasil. E dia 23 de abril, o pai registrou o Valdir e o Valdecir. Ai, meu Deus do céu. Mas que história bacana, Garbinho. Cara, é essa a história dos Garbinzinhos. E o que sua mãe e seu pai falavam posterior a isso tudo? Vanderlei, naquela época assim não tinha importância, ninguém levava. Não era relevante nada, né? Aí depois que começou a aparecer todas essas coisas diferentes, mas não tem nada que prova isso, entendeu? Mas é uma história muito bacana, cara. E eu só não contava nas televisões porque eu não tenho prova, como é que eu vou provar isso? Pois agora tu tem a prova, tá aqui, porque eu conheço a história do Garbinho. Gente, vocês já viram falar de um negócio desse? E vocês são normais, iguais, não tem? E são parecidos, vocês são gêmeos igual, só deu essa diferença de tempo. E a mãe aguentou firme, dona Vicença. Aguentou firme. Daí nasceu ela o nome. Deve ter dado muita risada disso tudo também, né? Seu pai e a sua mãe, como é que eram? Você chega a lembrar como é que eles viviam assim? Eles eram muito ligados? Um cuidava muito do outro? Como é que era? Cuidavam, só que assim... A vida do seu pai e sua mãe? A vida do meu pai, ela em Santo Antônio, a vivência nossa, né? Eles moraram lá 30 anos. E assim, o meu pai e minha mãe era uma benção na nossa vida, né? Não tinha briga, não tinha discussão, não tinha nada. Sempre rezando. Sempre rezando e fazendo as coisas. Nós tinha restaurante lá em Santo Antônio, nós tinha hotel, nós tinha uma churrascaria. E eu chegava no domingo, era a maior alegria nossa, Vanderlei, quando o pai e a mãe montavam aquela mesa enorme para todos os filhos, cunhados que vinham lá, genros, tudo para comer naquela mesa. Então dava uns 20, 25 mais ou menos, cara. Coisa sagrada, Coisa sagrada. Família. Domingo era sagrado a refeição na mesa com todos os filhos e o que tivesse de genro e o que tivesse lá perto, o pai era um coração imenso. Bom, você disse que são em 3 irmãos e o restante tudo mulher. Tudo mulher. Alguma vez vocês sentiram vontade, se não fizeram, mas sentiram vontade de bochar algum namorado de suas irmãs? Rapaz do céu, vou te falar assim, Vanderlei. Eu tive assim, 4 cunhados. É mesmo? Mas nenhum gostava do que eu gostava, meu Deus do céu. Tu gostava? Que barbaridade, Garbinho. Verdade, Vanderlei. Meu Deus do céu. E daí eu falo assim, os caras, naquela época lá de casamento, era um casamento que... por um encontro, por um beijo, uma coisa ou outra se casava, né? Isso em 1960, 70, nessa época aí. Então é muito mais difícil de um casamento hoje. Pegava na mão da moça, tremia, né? Isso. Se beijava, já tinha que casar. Já tinha que casar. Era assim. E daí eu tenho... É uma maneira que os antigos achavam para se ver livre da moça em casa, né? Seguir um rumo na vida. Vanderlei, e no nosso restaurante lá que o meu pai tinha, nós ganhava muito dinheiro porque nós distribuía tudo pro interior.
o interior é que recebia o pessoal da cidade. Então, para vir para Santo Antônio do Sudoeste, quem está me ouvindo aí e sabe como é que é, tem vários distritozinhos, assim, vamos dizer, vilas no interior, quilômetro 10, Florido, São Pedro, Valdomiro, e os ônibus paravam tudo ali em casa. E daí imagina, cara. Era rodoviária, então. Era tipo uma rodoviária, era a segunda rodoviária ali. Nós tinha mais movimento que a rodoviária de Santo Antônio. E daí o que acontece? Uns irmãos, cara, nós roubava dinheiro do meu velho, o cara igual rato sair das tocas, oh, meu Deus do céu. Imagina 11 cuidando de um restaurante, um bar, que era lotado, cara. Nós levantava 4 horas da manhã para fazer nada, para fazer o tal do galeto. Pastel. Galeto duplo. Uma delícia. Uvo na conserva, pepino, isso aí tudo nós vendíamos, Vanderlei. Torresmo nós fazíamos. Eu andava quilômetros a pé para comer um galeto duplo. Então essa foi a minha infância em Santo Antônio, né, cara? E depois você demandou para Foz do Iguaçu. De lá você já para Foz já direto? Não, meu pai comprou em Santa Terezinha de Itaipu. Santa Terezinha. 1980. 81 eu cheguei. Pai vendeu lá as terras vendeu e veio comprar em Santa Terezinha. Aí montamos uma sapataria ali, foi indo. Mas era bem no começo ainda. Bem no começo, aí Itaipu aí também, né? E aí meu pai não quis vir para Foz, porque foi induzido por um cunhado que nos botou a breque depois, né? Aí nós voltamos a não ter mais nada na vida, porque meu pai era muito bom, perdeu tudo que tinha, Vanderlei. Ele tinha confiança e acabou perdendo. Isso, aí construiu em Santa Terezinha, fez um prédio, aí foi indo, muitas dívidas apareceu do meu cunhado, e aí foi indo e perdemos tudo que nós tínhamos. Aí os irmãos começaram do zero. Aí que eu comecei minha vida. Cada um seguiu seu rumo. Sem nada. Daí terminei meu 2º grau em Santa Terezinha. O ensino médio fez ali? Fiz ali. Terminei o último em Foz. Porque daí em 1984, eu e o meu irmão entramos no exército aqui em Foz do Iguaçu. Certo. Cada um servia numa companhia. E os dois... Também não, nem ali vocês estavam juntos? Ali também não estava, porque cada um estava numa companhia. Eu servi na primeira companhia e o meu irmão serviu na companhia de apoio. E assim, cara, eu aprontei muito, cara, e o meu irmão que apanhava ali no quartel, porque os dois eram garbinhos, meu Deus do céu. E parecido. E parecido, cara. E ele não debochava? Ele nunca te sentou a mão pra tu aprender? Mas eu corria, né, Vanderlei? Vazava. Eu era melhor de corrida que ele. Vazava na braqueada. Nós trocava até de serviço, cara. Os dois percebia. E ninguém percebia. Os dois garbinhos, né? Os soldados sabiam, né? Da companhia ainda, esses cidadãos aqui, hein? Hoje não pode mais fazer isso, né? Que hoje os caras já estão mais ligados, né? Sim. E não vai aparecer mais um caso parecido assim como o teu, né? E aí eu trocava de serviço com o meu irmão. Ele ficava, os soldados sabiam, né? Mas os sargentos e cabos, essas coisas, ninguém sabia. Era tudo garbinho, chegava lá, era garbinho aqui, era garbinho ali e ficou, né? E aí eu aprontei bastante no quartel, cara. Vocês, como gêmeos, chegaram a usar roupa parecida, igual? Mas muito, homem do céu. Até de bola na cabeça nós tirava foto, de bota, de borracha. Vanderlei, quando eu ganhei meu primeiro quichute, eu dormi com ele, homem do céu. Você dormiu com ele? E quando você ganhou esse quichute, teu irmão também ganhou? Um de cada, nós dormia junto numa cama de casal, por isso que nós apanhava todo dia. Cama de colchão de palha? Não, nossa, já era um colchãozinho. Então, vocês estavam melhor de vida, hein? E nós já tínhamos uns colchãozinhos melhor, cara. Chegaram a dormir no colchão de palha? Sim, nós ia nas paredes. Travesseiro de pena. De pena. Pena de galinha. Isso. E já apanhou porque você não entrava naquele buraquinho que tinha no colchão para mexer, para arrumar a cama? Apanhou da mãe por causa disso, não? Apanhei, mas ali nós guardava o dinheiro que nós roubava do velho. Aí vocês tinham que mexer o colchão para tinha que cuidar, né? Mas que barbaridade. Pra comprar bola, essas coisas, era tudo. Sabendo que você e teu irmão, para diferenciar ou para complementar os nomes, tinha um apelido. Que apelido era esse? E como que foi? Olha, Vanderlei, lá... Se é que tu pode contar, né? Pois é, mas daí o pessoal vai me chamar aí, vai ficar, mas... Quando eu jogava bola lá em Santo Antônio... na Rádio Mundial, na hora do Passacuí, é capaz daquele rapaz lá começar a te chamar assim, né? Mas tudo... se arrisca se tu acha. Mas assim, meu primeiro nome é Valdir... E do meu irmão é Valdecir. Daí eles criaram apelido pra nós lá, porque lá no interior era só apelido, lá em Santo né? Antônio, isso. Daí Valdir veio a ideia de Dica. Valdir Dica. Valdecir Sica.
Então ficou um apelido bonito, né? Dica e o Sica. Dica e Sica. Então, se você for lá em Santo Antônio, lá é o Dica e Sica. Até hoje eles Até lembram do hoje. Dica e o Sica? Eu tenho irmã minha que me chama de Dica. Meu Deus! Você jogava futebol? Você era um bom de bola? Nós jogava no Nacional, no Brasil. No Nacional? No Nacional e meu irmão jogava. Esse time eu não tenho boa recordação, mas Pois tudo bem. O pessoal que ia lá apanhava, Vanderlei. Nós apanhamos lá. Nós apanhamos lá. O time do Juventude de Saldo Lontra, né? Deu uma peleia lá. Tal de Birubiru, cabeludão. Cabeludo. Assim, né? Esse deu da um nossa tamanho época. pra nós. Então. Mas a vida passa, né, Vanderlei? O tempo também. Olha só. Gente, estou conversando com o nosso arquiteto, Valdir Garbim, camarada de primeira qualidade, e essa história eu não sabia. Aqui, oferecimento do Grupo Consalter. Consalter é posto de gasolina, é supermercado, é material de construção, 3 postos de gasolina, onde os combustíveis, seja qual for, cada um tem uma mangueira para descarregamento, mas antes passa pelo teste de qualidade, Garbim. Lá no Consalter o negócio é bem transparente. E quem duvida, vai lá ver. Todos os dias de manhã, 6 horas, tá o seu Toninho Avelino fazendo o teste e ele que confere, porque ele é centralizador, o Toninho. Ele gosta de ver ele com os seus próprios olhos, né? Então, abasteça qualidade no Alto Posto Consalter, gente. Família boa, o supermercado este mês aí está completando 49 anos e temos lá junto. Daqui a pouco eu falo dos demais. Garbim, vou dar um intervalinho e já volto. Bom, gente, ó, bonezão aqui. Tá bonito, hein? Chique, ó. Coisa de patrão, hein, cara? Coisa de diretoria. Posso levar embora esse, Vanderlei? Claro, isso é seu. Cara. Isso é seu. Pelo menos o mate de uma erva de qualidade também. Pelo menos alguma coisa aqui eu vou levar, né? Ué. Estamos passando a cuia, só não na Rádio Mundial agora, mas sim no podcast Pode Ver, no nosso canal do YouTube, onde a gente conversa com celebridades, com pessoas importantes, com artistas e tudo mais. E hoje o artista da vez é o Garbim. Garbim, ainda quando criança, fugiu muito da escola? Jogou muita bolita, tops, nicks? Caçou muito passarinho com bodoque? Tudo isso eu fiz, Vanderlei. Fugia da escola também. Fugia da escola para nós ir caçar. E a gente usava um bornal. E matava os passarinhos. E daí você fazia um risco no cabo do bodoque lá para ver quantos matou. Para quantos que você matou. Para poder ser gravado aí. Para ser gravado. Daí chegava em casa, cara. Às vezes matava aqueles passarinhos muito pequenininhos, né, cara? Na nossa época, até numa coruíra nós matava, cara. Aí limpava e fritava e comia ainda, mas nós não jogava fora. Sim. Nós tínhamos orgulho, matava, e era a mãe lei. Fritava. E a mãe fritava, era lei, matou tem que comer. A história, né, é aquela lá. O cara tá andando no mato, matou tem que comer, né, cara? Você não vai comer coisa viva, né, cara? Uma coisa morta tem que comer. É verdade. Você andou muito a cavalo, essas coisas? Quando ele é cavalo foi pouco na minha época. Mas assim que a gente andava era de bicicleta, carrinho de picolé, vendendo picolé, essas coisas. Vendeu picolé também? Vendia picolé. Graxou sapato ou não? Graxei sapato. Graxou também. Vendia rosquinha, pastel, tudo na minha vida eu já fiz, cara. E isso era a mãe que fazia pra vocês? A mãe que fazia. Não, nós levantávamos de madrugada pra fazer, Vanderlei. Junto com a mãe? Junto com a mãe. A mãe levantava ali e as minhas irmãs também, né? A gente tinha uma coleção de irmãs, dava pra escolher, né, cara? Cada dia. E eu e meu irmão que era o responsável pra sair na rua vender. Entendi. E vendia. E nós, e aí trazia o dinheirinho pra mãe. Não fazia nada, Vanderlei. Muitas vezes naquele dinheiro que nós roubava lá do meu pai, cara, que eu já contei aí, sim, nós pegava o carrinho de picolé pra ir vender, nós ia jogar bola. E nós jogava o carrinho de picolé inteiro. Se nós perdia, nós tinha dinheiro guardado pra chegar em casa e dar o dinheiro pro pai. E o pai chegava, nós chegava em casa, o pai esperando nós, e nós com aqueles carrinhos de picolé, cara. Chegava, ó, pai, vendia tudo, tá aqui o dinheiro. Meu pai faceiro, né? Pegava o dinheiro, botava no caixa. Inocente. Ele saía, nós ia lá e pegava de volta. Olha Por isso que nós apanhava todo dia, Vanderlei. E não adiantou pelo jeito, né? Que vocês se criaram aprontando o velho. Mas a infância foi muito boa. Acredito. Mas isso marca a vida da gente, assim, porque é uma vida frouxa, tranquila, né? Marca. Vocês tomavam muito banho tinha aqueles riachos, aqueles riozinhos, né? Eu mesmo no interior do Vizinho tinha o Rio Piracema, que nós vivíamos tomando banho lá, Rio Lajeado dos Porcos.
E a gente tomava banho assim, chegava e entrava, né, sem molhar a roupa. Você fazia isso também? Ó, Vanderlei, nós chamávamos poção. Lá em Santo Antônio, de poção, que era onde que a gente podia tomar banho, né? Tinha uma lajezinha, você mergulhava. Eu não sei se eu posso falar, mas nós tomávamos banho pelado. Todos nós tomávamos. Porque assim, Vanderlei... Não tinha cobiça. Não tinha, e daí, por exemplo, nós tínhamos que chegar em casa, nós saíamos 11h30 da escola, às vezes, e a gente chegava sempre 12h30, 1 hora em casa, nós passávamos nos poção, tomava banho pelado, homem do céu. Claro, para não molhar, para não apanhar. Para não chegar em casa e apanhar de novo. Então, isso eu fiz na minha infância. Então, nossa época é assim, né? Era assim. Era uma coisa saudável, nós tomava banho com as meninas, nós fazia aqueles jangada de bambu, que chama bambu hoje, mas era taquara, né? Taquara. Nós fazia de taquara. Aliás, Garbinho, eu me revolto. Por que mudaram o nome das coisas, hein? É a modernidade, né, Vanderlei? Você comia ariticum, guabiroba, esses negócios aí? Ariticum, ovaia, cara, homem do céu, o que tinha de fruto, banana de mico, homem do céu, nós comia. Nós era penteado. Mudaram o nome do ariticum, não sei se tu sabe. Mas, rapaz, parece que é um bicho que anda à noite aí, né? Sim. É o Drácula, né? Por que eles mudaram, Garbinho? O nome das coisas? Modernidade, Vanderlei. Será? Eu atravessava a Argentina lá para ir buscar pinheiro para vir enfeitar o Natal, homem do céu. Pois é. E aí, agora não é mais nem pinheiro, né, cara? Pegar pinheirinho, nós ia buscar e tal. Ficava faceiro. Hoje é tudo moderno, as coisas, né, cara? Uma coisa que eu não entendo, o que mais me doeu, que meu pai, ele plantava cana e tem aquele engenho que a gente tocava com o cavalo, nós mesmos, e os piá iam lá jogar bola no sábado, vamos tomar uma guarapa. Ia lá, uns tocavam para os outros, na força lá, rodeava para moer a cana para nós tomar ali, fazia festa e tal. Mudaram o nome do açúcar amarelo. Por que, Gabinho? Por que mudaram o nome do açúcar amarelo, homem? Lá vem a modernidade, homem do céu. Tu não sabe? Mas é igual o óleo, homem do céu. Quando nós matávamos os porcos, nós fazia banha, eu comi pão com banha e açúcar, Vanderlei. Dos dois lados, né? Dos dois lados, para lambuzar, porque a boca de cima e a de baixo também gostava, né? As duas gostavam. As duas gostavam. Nós fazia carne na panela, naquelas latas. Guardava na lata. A cerveja que o meu pai tomava na época, a pinga que se falava, né, cara? Nós botava numa cordinha dentro de um poço, dentro do rio para gelar. Pois é. Nós ia pros piquenique, que chamava naquela época lá. Que delícia aquilo. Era piquenique, levava churrasco, fazia no espeto de pau, amontoava pedra ali e fazia churrasqueira, cara. Isso aí. Hoje os caras levam uma churrasqueira pronta nas costas para chegar lá e montar e fazer os negócios. Sim. Mas era muito mais gostoso no tempo antigo, né? Era mais sofrido, Vanderlei. Mas valia a pena. Mas valia a pena. Hoje as pessoas falam assim, você não pode lembrar do passado. Eu lembro do passado com muito orgulho. Eu não lembro do passado com dor. Claro que não. Você tem que lembrar de um passado... A gente brinca só, mas a gente era mais feliz, tinha mais pureza na alma, não tinha poluição, era todo mundo igual, todo mundo. A gente andava a pé, porque às vezes não tinha rádio para escutar os caipiras, nós ia a pé no vizinho fazer com candeeiro. Tu chegou a usar o candeeiro? Usei muito, Vanderlei. Televisão dos vizinhos, nós já tinha televisão na época, né? E assim, eu falo, o passado me recorda muito sofrimento. Sim. Mas você tem que recordar o passado com dizer assim, eu consegui vencer isso. Exatamente. Tem gente que fala assim, o passado não se toca porque a gente sofreu, mas quem não sofreu no passado, Vanderlei? E que se não tivesse sofrimento, nós não valorizávamos. Não valorizava o que tem. Hoje os filhos, muitas vezes, não dão valor ao pai e mãe, só vão dar valor ao pai e mãe quando casar e eles tiver filho ou quando ele perdeu o pai e a mãe. E às vezes é muito tarde. E é tarde. É assim, a gente participa com preparação de casais, a gente participa de movimentos dentro da igreja e tal, Vanderlei, e a gente vê o sentimento dessas pessoas. E muitas vezes quando você toca no passado tem dor. Muito. Mas essa dor você tem que eliminar. Claro. Né? Então, tem que assim, transformar ela, né? Vanderlei, tudo que eu sofri no meu passado, quando eu vim para Foz, antes de eu entrar no exército, depois que eu saí do exército também, eu só não passei fome na minha vida porque a gente teve amigos. Claro.
Então a minha vida não foi essa E vida... quem é da nossa época não passou que por não isso, passou Garbim. por isso. Todos passamos, E todos. aí as pessoas às vezes te enxergam de uma forma sem saber o teu passado. Te julga cara. sem saber. Te julga e te julga muito ainda, cara. Julga. E aí muitas vezes o cara fala assim, ó lá, o Vanderlei tem um carrão bonito, né, cara? O Vanderlei tem sorte, o Garbim tem sorte. A sorte que ninguém vê você levantar 4 horas, 5 horas da manhã, trabalhar até 6, 7, 8 horas da noite, trabalhar sábado e domingo. Essa é a sorte que a gente tem. Então as pessoas te julgam muitas vezes por aquilo que você tem, mas ele não vê o que você passou para você ter aquilo. Verdade. Né? Garbim, Então verdade. tem muitas pessoas de um poder aquisitivo muito legal, Vanderlei, que eu bato palma e admiro. Porque são pessoas que trabalharam, que E não buscaram. E não abandonaram sua história. E não abandonou sua história, a sua Muitas, crença, a graças sua a fé. Deus, é. Então isso é muito importante na vida Claro. da gente. Até porque o material você ganha, você recebe ele se você for merecedor. Exato. Senão você não recebe. E eu sempre falo... Para todos tem a sua hora, né? Deus Concordo. reserva, né? Verdade. E assim, Vanderlei, é uma coisa que eu sempre falo e uso muito na minha família. A vida da gente é feita de escolhas. E você escolhe o que você quer ser na sua vida. Então, quando você escolhe para seguir aquilo ali, ninguém te botou uma arma na cabeça, ninguém te obrigou. Às vezes você escolhe casar com uma mulher que com aquele tempo você viu que não era a mulher que você queria, mas você escolheu aquilo. É. Ah, eu escolhi ir embora de Foz do Iguaçu. Ah, eu escolhi ter um outro carro. Ah, eu escolhi trocar o meu serviço. Ah, eu tive muito azar porque eu troquei. Não, você escolheu aquilo ali, Vanderlei. Então a nossa vida, ela é feita de escolha e não adianta. E cada um tem seu propósito na sua vida. Eu acredito muito que ao final das nossas vidas, a gente tem algumas coisas para acertar. Acredito Né? também. Então eu faço assim, faço bem ao próximo. Eu sempre uso uma frase minha e da minha esposa, Lorici. A gente fala assim, faça para outra pessoa o que você gostaria que fizesse para você. Isso. Chegou, Vanderlei. Claro. Você não precisa de mais nada. Sim. A partir que você usar essa frase para você, a tua vida muda completamente. E eu e minha esposa, a gente usa muito essa frase. E as 2 filhas que eu tenho, e eu já tenho uma neta, usamos muito essa frase. Faço bem. Faço bem. Sem olhar a quem. Sem olhar quem. É. Ah, eu não posso Porque a ajudar. recompensa vem. Eu não posso ajudar o Vanderlei. Você não pode ajudar, talvez financeiramente. Mas você pode ajudar ele com carinho, com uma palavra, Apoio, com né? apoio, com uma opinião Sim. sua. Isso é muito importante na vida da gente. Esse é o caminho, Garbim. Esse Verdade, é o caminho, Vanderlei. meu amigo. Estou falando com o Garbim aqui num oferecimento de MB Odontologia. Doutora Milena Boff é nossa diretora. A MB está na Estrada Velha de Guarapuava. Agora, atualmente, é Felipe Vancha. Um lugar abençoado onde o seu sorriso vai ser sempre conservado com profissionais, mulheres e homens, cuidando do teu sorriso e fazendo você feliz. Gente, @MB Odontologia. Acesse aí e eu assino pelas empresas que eu falo aqui porque eu conheço. E olha, é aqui, é no rádio, é onde quer que eu vou, eu tenho a marca das empresas que a gente trabalha. Garbim, meu irmão, Loreci. Um nome diferente e forte. Como é que conheceu essa moça? Então, Aliás, Vanderlei, Loreci, pra ti, ó, eu tiro o chapéu. Você é a pessoa fora de série, essa esposa que tu tem. Uma grande amiga. Vanderlei, eu sempre conto uma história que o pessoal me xinga aí, às vezes quando a gente vai na casa dos outros, né? Eu lavo a louça, eu ajeito um negócio, eu faço aqui, eu sou aquela pessoa que gosta de fazer as coisas, daí os caras me falam assim, mas Deus se estraga nós, Garbim, porque lá em casa é só a mulher que lava a louça, meu Deus do céu. Eu tenho ouvido falar muito disso, Garbim. E a minha mulher, Vanderlei, é uma pessoa assim que é uma gratidão na minha vida. Deus colocou uma pessoa na minha vida que é só gratidão, todos os dias. E eu sempre falo assim, tem uns caras fortes aí, Valtair na vida, Deus, Valtair, que ficam me tirando sarro, porque eu falo assim, ó, se a minha mulher quiser me largar Vanderlei, um dia, e arrumar outra pessoa, não tem problema, eu já falei pra ela. Nós 3 vamos juntos. Aí, Loreci, tá vendo como é que é? E eu imagino o rapaz grandão lá do Quixutão que anda nas ruas caminhando, falando isso pra ti, né? Isso aqui é bem a cara dele, né? É bem a cara dele. E daí, Vanderlei, assim,
como eu entrei no exército, e o meu irmão, meu pai se mudou para Cascavel. Aham. Eles se mudaram para Cascavel e eu fiquei no exército. Meu irmão cumpriu 1 ano e foi embora para Cascavel. E eu ia passear cada mês, 2 meses, na época era difícil, era só de ônibus e salário baixo no exército, era soldado, né, em 84. Aí em 85, o meu pai foi para Cascavel e eu fiquei no exército. E o meu irmão deu baixa e foi embora, o Valdecir. Certo. E daí o que acontece? Eu ia para lá aos finais de semana, quando dava, e participava do grupo de jovens. Olha que E bacana. encontrei a Lorici lá. Mas o seu irmão não dava lá? O meu irmão estava lá. Não era o seu irmão que ela de repente confundiu? Não, Vanderlei, tá doido, homem do céu. Até hoje vocês são parecidos. Não, mas ele tem menos cabelo que eu. E aí eu me encontrei a Lorici lá, e pela felicidade, numa sequência ali, 2 anos depois, a gente se casou. Que bacana. Uma vida que viemos formar em Foz, e ela não queria vir para Foz, porque ela era criada em Cascavel, e eu estava em Foz. Aí, no primeiro ano do exército meu, em 84, eu fiz curso de cabo, e em 1985 eu já saí, fiz curso de sargento e já fui promovido. Olha que beleza. Daí eu já era... Sargento Garbim. Daí eu já era grandão, né, Vanderlei? Claro. E o orgulho ainda que eu tenho hoje, Vanderlei, porque eu sou uma pessoa muito simples. As pessoas hoje, 40 anos que eu estava no exército, muitos soldados me encontram e me chamam de sargento ainda. Olha que beleza. Então, assim, é o respeito que você transmite. Você conquistou isso. Conquistou, exatamente. Mas eu digo assim, é o respeito que você trata as pessoas. Por isso que eu falo aquilo. Isso sempre marca. marca, né? E aí, conheci a Lorici em Cascavel, fiquei em Foz, casamos, trouxemos elas para Foz. E aí eu fiz minha vida dentro do exército. Fiquei 6 anos como sargento e depois eu saí. Prestei um concurso público na prefeitura e entrei na prefeitura. Nessa época tu já era arquiteto ou ainda não? Não, eu entrei na prefeitura com o cargo de assistente administrativo. Quando eu fiz o meu concurso em 90, Vanderlei, na prefeitura, ninguém queria entrar na prefeitura. O salário era muito baixo. Entendi. Para você ter uma ideia, quando eu saí do quartel, um tenente me chamou e falou assim: Garbim, eu vou te arrumar um serviço para você trabalhar lá na ponte comigo, na casa de câmbio. Eu falei, não, eu vou, não tem problema nenhum. Mas quanto que é o salário? R$250. Era muito dinheiro, Vanderlei. Era muito. Daí o que acontece? Eu trabalhava com outro colega meu que era sargento, que também saiu do exército, devido à Constituição, nós acabamos saindo. Nós também estávamos trabalhando de pedreiro, eu e ele. Começamos uma vida nova. E daí eu fiz o concurso na prefeitura e passei. E ele ficou trabalhando de pedreiro. Daí ele falou, tá, Garbim, e o teu serviço lá com o tenente? Daí eu falei, não, fui na casa dele à noite e falei assim, ó, meu amigo, você vai no meu lugar. Mas por quê? Eu falei, não, mas daí ele falou assim, mas o tenente quer você, Garbim. Eu falei, não, mas eu vou lá te apresentar você. E ele era sargento também. E aí eu entrei na prefeitura, Vanderlei, ganhando... Fez isso? Fiz isso. E eu entrei na prefeitura, adivinha quanto que eu fui ganhar na prefeitura? Não faço ideia. 180. 180? 180. Que seria o quê? Cruzeiro? Não. Não, já era, eu acho que era 150 mil, Mil cruzeiro. Cruzeiro, era alguma coisa assim, né? E ele foi ganhar 250 na ponte. Hoje ele é um empresário, saiu, se tornou empresário lá em Toledo, e o Garbim entrou na prefeitura. E graças a Deus fiz o meu trabalho dentro da prefeitura, fui subindo de profissão, consegui me formar como arquiteto. Devo muito ao município, devo muito ao contribuinte de Foz, mas também eu fiz minha parte. Eu sempre procurei atender bem. Fiquei 34 anos na prefeitura, me aposentei o ano passado, tenho um escritório de arquitetura com mais 2 sócios, que a gente trabalha junto, e essa é a minha vida. Então, assim, a cidade me proporcionou muitas coisas. E a prefeitura, para mim, me ajudou muito, Vanderlei. Claro. Como eu ajudei a prefeitura, eu ajudei o contribuinte, eles também me ajudaram. É uma retribuição. Pegou uma época difícil, de dificuldades, né? Difícil, Vanderlei. Eu entrei na prefeitura. Peito, né, meu? Eu entrei na prefeitura, eu varria a rua, eu dirigia Kombi, caminhão, limpava banheiro, limpava o chão, limpava vidro, ia fazer pintura de rua, mexia com semáforo, eu fazia de tudo dentro da prefeitura. Hoje um cara é concursado dentro da prefeitura, ele entra, se você falar, vai lá e faz um cafezinho, tira aquele lixo dali para não ficar aqui, ele fala, não, o meu concurso é para tal, não é para essa função. Então assim, ó, isso me indignou muito dentro da prefeitura, com as pessoas que não conseguem enxergar um palmo na frente da vida. Daí eu falo assim, que ensinamento essa pessoa tem na família, para um filho
Que ensinamento que você consegue atribuir até para um contribuinte que chega para você atendido. Eu nunca deixei de atender um contribuinte, sempre atendi com respeito. E nunca tive um processo na minha vida, 34 anos dentro da prefeitura. E assim, sempre fazendo as coisas o melhor. Se eu não podia atender o Vanderlei, eu não poderia fazer o que ele queria, eu falei, Vanderlei, eu não consigo te atender por causa disso, por causa disso, por causa disso. Mas e se outra pessoa fizer? Eu falei, se você acha que tem alguém que possa fazer, mas eu digo que isso você não consegue. Então eu sempre fui uma pessoa assim de orientação. E eu vivi minha vida aqui em Foz do Iguaçu, já tenho 40 anos de vivência aqui, e eu só tenho gratidão pela cidade, pelos amigos que conquistei, pelo trabalho que sempre fiz, e eu falo assim, aonde eu vou, eu me sinto bem, e não vejo assim maldade em cima de mim, como eu não vejo maldade em cima das pessoas, eu não consigo enxergar maldade. Isso é coisa do seu Valentim, da dona Vicença, né? Que tá no ensinamento. Tá no teu sangue, tá na tua veia. Ensinamento. E minha mãe sempre falava, meu pai, o que é teu, o que é dos outros, é dos outros. Isso mesmo. E os 11 irmãos, Vanderlei, eu tenho 11 irmãos, nós se encontramos, Vanderlei, os 11 irmãos. Fazem os encontros de vocês. Fizemos abraço, é recordação, é brincadeira. É coisa linda de se contar. Então, eles estão todos vivos. Sim, eu perdi faz um ano. Ah, é? Foi um. Perdemos. Então, assim, a minha mãe era uma pessoa extremamente do bem como meu pai. Minha mãe faltava um mês para completar um ano. Dentro de casa a gente falava, mãe, usa a bengala aqui dentro de casa, mãe. Vergonha, né? Eu tava com 89 anos. Não, tá, eu vou usar. Aquela história que a gente tem esses preconceitos, né? Daí ela foi levantada do sofá e só crocou no sofá. Daí a minha irmã já veio, morava com ela, tirou ela do sofá. Mãe, tá bem? Tô bem. Foi dormir normal. No outro dia de manhã, filha, eu tô com um pouco de dor. Minha mãe nunca foi de reclamar. Quando falava isso é porque tinha porque mesmo. Vamos levar no médico, chamaram o SAMU, veio aí, levou ela, constataram que ela trincou o fêmur. Vamos fazer cirurgia, quebrou. Fez a cirurgia, normal, tranquilo. Nós já tinha marcado dali um mês, que ela ia fazer 90 anos, tinha marcado o encontro dos 11 irmãos. Uhum. Aí, 2 dias que ela estava internada lá, fez a cirurgia. 1 hora depois da cirurgia, ela veio a falecer, Vanderlei. Você tá brincando? E o meu irmão gêmeo estava junto com ela lá, tirou foto e falou, mano, a mãe fez a cirurgia e tá bem. Dali meia hora me ligaram, mano, a mãe veio a falecer. Misericórdia. E uma pessoa extremamente forte, Vanderlei. Nós ia num velório, nós ia num lugar, mãe, nós vamos ficar até meia-noite, 1h da manhã, 2. Pode ficar, filho, vamos ficar a noite inteira aqui. Ela também ficava. E não reclamava, Vanderlei. Era impressionante. Os nossos pais eram abençoados por si próprios. E daí, gostava de uma cervejinha. Eu saía de fora, levava lá a cerveja, nós tomávamos cerveja, ela, todo dia quando eu tava lá, né? E daí faltava um mês, Vanderlei, para ela completar 90 anos. Lá no velório dela, eu chamei os 11 irmãos, os outros 10, e falei assim, gente, a mãe vai completar 90 anos daqui a um mês. Nós prometemos para ela a festa, lá na casa dela. Então nós vamos fazer todos vocês aqui, e nós vamos fazer uma festa como que a mãe estivesse junto com nós. Aí a gente jogava bingo, jogava baralho, contava história, tomava cerveja, fazia churrasco, tudo isso nós fizemos, como que se ela estivesse ali ao nosso lado. Espírito Exatamente, e foi o melhor encontro que nós tivemos entre os 11 irmãos. Aí agora faz 2 anos que a gente teve o último encontro, e numa sequência eu perdi uma irmã. Então nós somos hoje em 10 irmãs. E o pai e a mãe já não estão mais vivos, né? Mas é uma gratidão, porque a gente se encontra com esses 10 irmãos, Vanderlei. Nós não temos divergência. Para você ter uma ideia, essa minha irmã, que cuidava da minha mãe quando ela veio a falecer, eu tenho 4 irmãos que não têm casa. Uhum. E aí, só tínhamos uma casa em Cascavel onde morava a minha mãe. E essa minha irmã se dedicou a vida dela para cuidar da minha mãe. Certo. Ela foi mãe solteira, nunca mais teve ninguém e cuidou da minha mãe e meu pai. Quando ela faleceu, os outros 10 irmãos assinaram o documento para transferir a casa para ela, muito Vanderlei. Justo. Mas eu falo para você, hoje tem família com 2 irmãos que não consegue fazer uma coisa. Nós mais 10 irmãos, Vanderlei. A vaidade, a ganância, né, que não faz acontecer isso. Então eu falo assim, a nossa família que louvação, é uma bênção. Berbinho, que louvação, homem do céu.
É só gratidão pelo que eu tenho. E assim, a gente se encontra, toma cerveja, conta caso, sai os fuxico, né, Vanderlei? Sempre lembra do pai e da mãe. Sempre lembra do pai e da mãe, sai os fuxico. Mas não tem maldade na nossa família. Isso é uma benção. Isso é uma benção, cara. Só gratidão. Só uma coisa que eu quero perguntar que eu não perguntei. Onde nasceu o teu pai e a tua mãe, que eu não perguntei? O meu pai e minha mãe são de Frederico. Frederico Westphalen. O pai era gremista ou colorado? O meu pai era colorado. E minha mãe torcia. Porém... Não torcia bastante roupa, Vanderlei. Tinha 11 para lavar. Era colorado? Colorado. Quantos colorados deu nos 11 irmãos? Nos 11 irmãos nós temos... Tenho até medo de perguntar. Não. Nós temos 4 colorados e 5 gremistas. Por que mais gremista? Seu pai era colorado? Mas é aí que eu... E a mãe era lavadora? E eu tinha meu irmão gêmeo que era gremista, desgraça. E virou? Virou um cunhado meu colorado, veio para o Paraguai na época, 1970, comprou um rádio e levou para ele para virar colorado. De presente, ele comprou o teu... Comprou, meu irmão. E o meu irmão conta hoje essa história com orgulho, falando, mas tu é jaguara, né, meu irmão? Virar é colorado. Esse que virou é o Sica, o Valdecir. O Sica. Era gremista nato. Eu tenho que dar um abraço. Os 3 irmãos, cara. Os 3 irmãos eram gremistas. Vir pra cá, tu me chama que eu quero dar um abraço. Vamos fazer. Tô conversando com o Garvin, nosso amigo arquiteto de Foz do Iguaçu, com essa história maravilhosa, meus amigos. E nós já voltamos com mais outro tema na continuidade dessa conversa. Trabalho contigo no oferecimento de o Center Foz, que é o restaurante no Maracanã, ali na Minas Gerais. Uma comida caseira maravilhosa de segunda a sexta. Sexta tem peixe e no sábado tem uma feijoada inigualável. Seu Ivan, Dona Luciane e a Ivânia. E todas as meninas que trabalham lá, os meus amigos que vão almoçar lá. Até um abraço para o seu Seno, que é um dos fornecedores de peixe, seu Seno do Porto Belo, para o seu Ivan. Seu Ivan, muito obrigado por acreditar em nós, no nosso trabalho. E a gente tem prazer em almoçar aí nesse restaurante, que é uma beleza, que eu quero convidar você também, Garbinho, para te ir lá perto do ladinho do Hotel Candeias, que está ali no Maracanã, esse restaurante maravilhoso, um camarada, muito gente boa. Tem uns quase 3 metros de altura, mas um coração gigante de bondade. Muito obrigado, seu Ivan, por tudo isso. Garbim, cara do céu, quanta coisa que eu quero perguntar para você, meu irmão. Desde criança você foi um cara de fé em Deus, assim? Como é que era quando tu era piazão? Chegou a conhecer os capitéis? Lembra dos capitéis? Aquelas igrejinhas do lado da beira da estrada? Chegou? Lembra, Vanderlei? Esse negócio aí? Vanderlei, o pai e a mãe sempre foram católicos, né? E criou os filhos todos dentro da religião católica, que a gente segue. Mas eu lembro quando eu fiz meu primeiro catecismo, minha primeira comunhão que eu ia fazer, passagem, primeira comunhão, eu não sei se eu tinha muito pecado, porque eu apanhava muito e aprontava muito, né? Mas sem maldade, aquela aprontagem de criança, né? Eu me lembro assim, Vanderlei, quando eu fui passar a primeira comunhão, cara, como eu sofri. Eu tava lá na frente, cara, e me deu uma desinteria, ô meu Deus do céu. Eita, uma desinteria, Vanderlei. É mesmo? E eu saí desesperado, cara. E a catequista atrás de mim, eu corria pro banheiro, não dava tempo, ô meu Deus do céu. Cara, eu falei assim, ó, eu saí lá de dentro com os papel, que naquela época não era papel higiênico, você tinha jornal, tinha outros negócios. Eu carquei tudo por dentro da calça para me voltar lá e sentar numa cadeira, meu Deus do céu. Eu não sei se eu tinha muito pecado ou o que era, mas essa aí... Uma época foi um sinal, né? Foi um sinal. Essa daí eu me lembro muito bem, cara, na minha primeira comunhão, cara. Meu Deus do céu, cara. Hein, Garbinho? Não foi. E todo mundo notou isso? Mas tá louco? Descobriu? O cheiro tava forte. Garbinho. A Noreci já antes de casar contigo sabia dessa história? Ué, rapaz, eu tinha contado pra ela algumas coisas, eu conto, alto, né? Por alto, né, Vanderlei? Mas assim, é coisas boas na vida da gente que a gente conta com muita gratidão, né, cara? Com muito orgulho de ser uma pessoa que está vivo para contar o passado, né, Vanderlei? Tem muitos que já não estão mais para contar. Verdade, verdade. Gabim, tem noção quantos projetos tu fez na sua cidade, Foz do Iguaçu? Ó, Vanderlei, eu tenho um escritório de arquitetura onde faz parte comigo. Lembre-se que tu fez um projeto para mim, hein? Sim, faz parte comigo, já estamos aí há 20 anos no ramo.
Eu e o César Furlan e mais o Maximiliano, são 3 arquitetos, nós temos um escritório Via Arquitetura, né? Hoje está localizado no Pietro Ângelo, e a gente faz vários projetos dentro da cidade. Não gosto muito de me aparecer, colocar placa. Eu acho assim que você tem que ser o que você é e as pessoas te procuram pela tua competência, né? E assim, a gente já tem muitos projetos em Foz. E graças assim a gente teve um entendimento muito grande com a igreja que a gente faz parte, né? E a gente faz bastante serviço para a igreja também. Regularizamos, acertamos algumas igrejas em Foz e a gente teve o privilégio de reformar a igreja São João Batista no centro, a nossa igreja matriz, que era matriz e catedral. Catedral passou para Vilar, mas nós ficamos com a igreja matriz por ser a primeira de Foz. E quando ela completou 90 anos, e a prefeitura completou 100 anos, há 11 anos atrás, nós fizemos uma reforma nela, que estava caindo muitas coisas. E agora, quando ela completou 100 anos, nós fizemos umas pinturas sacras interna da nossa igreja. Contemplamos todo o nosso projeto. Então é um projeto de uma igreja bacana que tem, onde o turista chega, onde o turista é bem recebido, e quando você chega e vê aquelas pinturas de artes sacras, feitas pelo nosso artista aí, o Marcílio, que é de Santa Terezinha, né? Pintou em vários lugares no Brasil e no mundo. Esse cara morou em Santa Helena também. Exatamente. Pintou também lá em Toledo. A igreja toda é muito bacana. Praça Santa Helena, foi tudo isso. Fui visitar lá também. Então, assim, é gratidão de pessoas que aparecem na minha vida. E assim, Vanderlei, em 90, quando completou 90 anos a igreja São João Batista, né? Nós fomos mexer no teto e acabamos caindo o teto, porque a construção dela era tudo de tijolinho, não tem uma viga, não tem nada. E ela tinha uns pilares no meio da igreja. A gente queria tirar. Isso, né? Perigo, já tinha acontecido algumas missas ali que caiu algumas partes de cima lá. E aí a gente fez um trabalho buscando toda a arquitetura, eu estudei toda a arquitetura da igreja para que voltasse a ser a originalidade dela. E conseguimos propor com que ela ficasse original, a nossa igreja. Então isso nos contempla muito. E a gente é muito grato por isso. E Deus proporciona muitas coisas para a gente. Por isso que a gente faz um trabalho para a igreja, tudo no 0800. A igreja do Morumbi, São Francisco de Assis, também é um projeto nosso. Muito lindo. É um projeto nosso. Estamos fazendo lá no Portal da Foz uma outra igreja, também restaurando, refazendo ela, fazendo a fachada. Reformamos todas a parte lá da igreja do Porto Meira, onde nós temos Padre Sérgio, onde nós temos um santuário que a gente vai fazer lá também. Já fizemos o projeto, tá em fase final, só está faltando ver a questão de valores, quanto que vai ser gasto. Mas nós temos, assim, muita coisa relacionada à fé. E isso me proporciona fé. E eu crio minha filha... E orgulho de ser assim, né? E orgulho, e crio minha filha dentro da religião católica. E eu sempre falo assim, para mim o católico e o evangelho que prega o cristianismo é a mesma pessoa para mim. Sim. Não tem a Bíblia é a mãe. A Bíblia é a mesma coisa. Porque o cara é evangélico. Vem aqui. Vamos participar juntos. É o cristianismo. Lógico. A gente defende isso. O propósito é o mesmo. O propósito é o mesmo. O teu Deus é o mesmo do meu. Claro. O que você não pode mudar de religião e falar mal da outra, isso eu vejo que é pecado. Sim, é igual você separar de uma pessoa, de um filho, e você ficar falando mal. Eu acho que enquanto você viveu com essa pessoa, você não pode falar mal. A partir que você separou ou você saiu da vida dessa pessoa, aí é outra história. Mas enquanto viveu, ou é mãe dos teus filhos, ou é pai dos teus filhos, ou é teu irmão, é outra coisa assim, é a convivência. E a convivência, eu acho que é a única coisa que a gente tem na vida e que a gente preza isso. E eu prezo muito. Família, para mim, é família, Vanderlei. Primeiro lugar, para mim, é família. Prezo muito pelos meus amigos. Prezo muito pelas pessoas próximas a mim. Mas uma família unida é uma gratidão de Deus. Que louvação. Que lindo, Garbim. Que lindo. A gente sabe, isso é público e notório, até no teu jeito de cumprimentar, jeito de falar.
porque Deus está presente na vida das pessoas através do Espírito Santo que une as pessoas do bem. Eu quero comentar contigo aqui de um poeta chamado Miro Saldanha. Eu já comentei no rádio isso, você deve ter me ouvido. Esse homem me emociona a cada música que ele compõe. Ele é um homem sistemático. Ele mora em Viamão, ele nasceu numa cidade missioneira e foi morar em Viamão e de lá não saiu mais. São Gabriel ele nasceu e foi para Viamão e não saiu mais. Ele mora numa simplicidade e é lá que ele fica para não perder a essência da vida. E tudo que ele escreve, ele grava. Ele só grava o que ele escreve, não por bairrismo, mas porque ele não quer perder o fio da meada. Ele escreveu Divididos. E ele discute nessa composição que virou musical, por que o mal tá mais popular que o bem, Garbim? Eu morri, cara. Ele mandou pra mim, porque, modéstia à parte, esse cara é que nem eu, minha estima por ti. Ele é meu irmão, esse cara. Ele vem na minha casa, não vem mais tanto porque ele tem dificuldade para sair e tal. A esposa dele chama-se Duda. Esse cara é de dentro da minha casa. Ele, antes dele lançar, ele mandou para mim, para eu dar um ponto de vista para ele. Eu sei que ele vai ver eu falando isso aqui. E eu morro de orgulho e de emoção e choro. Ele me escreveu, até uma hora dessa quero mostrar para você ver. Meu amigo Passacuia, me diga, por que o mal está mais popular que o bem, homem de Deus? Eu até falei no Rotary, meu Rotary querido, Rotary Clube Foz Ponte, qual faço parte com muito orgulho. Comentei isso num dia desse ali oportuno. Por que, Garbim, que o mal tá mais popular que o bem? Se o bem é o bem, que o próprio nome já diz, não dá para entender uma coisa dessa. E é isso que o Miro está discutindo, para chamar atenção, interrogação na mente e direcionamento do homem, do ser humano. Tu já pensou uma coisa dessa, Garbim? Então, Vanderlei, eu vejo assim a questão do mal. Hoje meio que distorço os meus caminhos quando eu começo a falar dessas coisas. Não, mas eu acho que isso é bacana, apreensivo demais. Vamos dizer assim, a gente tem família, a gente tem um caminho. E somos pecadores também. Somos, sem dúvida nenhuma. Ninguém diz que eu sou santo, como você também não Garbim, eu aponto o dedo pra também você. Não é santo, né, seu Jean? Eu aponto o dedo pra ti, sim, Garbim. Olha quantos tem pra mim. Pois é. É uma coisa óbvia. Então, Vanderlei, eu vejo assim, a falta de família e a falta de fé em acreditar naquilo que você acha que é a razão da sua vida aqui na Terra. Porque a pessoa hoje prega mais o mal porque ela tem rancor na vida dela. Ela não consegue tirar isso da vida dela. Ou ela teve participação da família onde ela não teve aquele amor que ela queria. E eu vejo muito hoje, Vanderlei, muito hoje o problema da discriminação do meu direito, só do meu direito, não das minhas obrigações. Não que quem viveu no passado foi um escravo, vamos dizer assim, da palavra do pai, da mãe, do padre ou do pastor ou do segmento que ele estava. Mas eu digo numa forma assim que talvez hoje a sua forma de pensar, você não traz a raiz mais para você. Porque a partir que você cria um filho com educação, ele pode mudar de rumo, mas ele vai levar o que ele aprendeu em berço. E hoje as famílias não pensam mais em formar uma família. Veja, por exemplo, o cara que vai casar, Vanderlei. A gente vê tanto isso na vida, quem está dentro de uma religião, quem está dentro de uma igreja, dentro de participação com casais. O cara que fala assim, eu vou casar, se não dá certo eu me separo. Pronto, já Vanderlei, você escolheu, pois é, já não é uma coisa que vai dar certo. É igual você pegar e comprar um carro, você compra um carro, você cria que você tem aquele com amor, com carinho. Com orgulho, né? Com orgulho que você conseguiu. Né? E assim eu acho que você tem que ter orgulho da tua família. Então por isso que o mal está preservando maior. Porque você dá ênfase, você alimenta isso. Eu sempre falo alimenta, essa é a palavra. Eu sempre falo assim, um padre me falou uma vez, você só fala daquilo que tu se alimenta, numa homilia, Vanderlei. E eu parei dentro da igreja e falei, o que esse padre quer falar? Você só fala daquilo que você se alimenta. Por quê? Porque tinha um outro padre que só falava de futebol. Até dentro da igreja falava de futebol.
E daí esse outro padre, numa homilia, ele falou assim, você só se alimenta daquilo, você só fala daquilo que você se alimenta. Mas eu olhei para minha mulher e falei, mas o que ele quer dizer? Alimento, alimento? Eu pensava em alimento, né? E na verdade é o alimento da palavra, da fé. E daí assim, Vanderlei, tu se alimenta, se você só fala em futebol, Vanderlei, eu vou na tua casa, tu só fala em futebol. Disso. Tu se alimenta do futebol. Sim. Tu se alimenta da política. Sim. Você se alimenta das coisas ruins. E aí que eu prezo, assim, se o cara não formar uma família, o mal vai prevalecer. Agora imagina, Vanderlei, o teu filho, o meu filho vai dizer assim, pai, eu vou casar, mas se não dá certo, eu separo. Mas então não case, homem do céu. Você tem que escolher a pessoa que vai viver ao seu lado. Agora eu casei, eu quero ser solteiro, não sou mais solteiro. Eu se tornei uma pessoa, e como ela também se tornou única. Verdade. Mas tem que ter um entendimento, Vanderlei. Eu tenho meu entendimento dentro da minha família com a minha esposa. Eu sempre fui assim. Eu saio, não é aquela história que eu volto a hora que eu quero. Eu volto dentro daquilo que me proporciona o horário. Mas eu saio sozinho, vou no meu futebol, vou nas minhas festinhas com os amigos, e como ela também faz a reunião com as amigas dela, vai nas festinhas das amigas dela, e ela sai, vai fazer uma compra no centro, eu vou viajar, às vezes ela vai para viajar, vai para Cascavel, cuidar da mãe dela. Se eu não tiver essa confiança na minha esposa, eu vou ter confiança em quê? Ela que tem que provar para mim, não sou eu que tenho que provar. E para provar para ti, primeiro ela tem que provar para ela mesma. Exatamente, né? Exatamente. E vice-versa. Então a vida do casal, hoje, é essa questão de ter aparecendo mais o mal, principalmente que eu vejo o entendimento da família. Verdade, porque família é a base de tudo, né? Família é a base de tudo, Garbim. É isso mesmo, meus parabéns pelo ponto de vista. É isso aí. Gente, que papo bacana hoje no podcast Pode Ver. Quero agradecer aqui o Grupo Mundial de Comunicação, Roberto de Souza, Silvane Costa, meus diretores. Esse povo tem a chave aqui do nosso podcast, né? Esse povo tem. É um orgulho para mim, e aliás, o Grupo Mundial, em setembro agora, 2025, 26 anos de existência. 26 anos. E eu estou há 24 nesse grupo. Quero mandar abraço para todos os meus colegas de trabalho, meus irmãos, meus amigos, meus companheiros de trabalho, todos, nós todos com nossos defeitos e nossas qualidades, mas levando ali no pé do eito, conforme o patrão do céu deu para o Roberto e o Roberto para nós, para a gente seguir essa vida. Isso é amor, né? Que tu tá pregando aqui, é amor. Verdade, você é testemunha disso. Então, obrigado ao Grupo Mundial. Convido você e o Garbim também para acessar portalpatrias.com.br. É um site de notícias, informações do Paraguai, do Brasil e da Argentina, que é produzido e cuidado pelo Jean, meu filho, Jean Botega de Almeida, que é o nosso produtor daqui também. E, gente, dizer que a Indicar Veículos é uma empresa que vende carros usados, revisados, vistoriados pelo melhor preço, com um justo preço, garantia de qualidade, ali próximo do Shopping JL, né, na Pedro Basso, nosso amigo e companheiro esperto e trabalhador que está lá, o Paulinho, para atender você e financiar, se você quiser, ou te vender à vista pelo melhor preço também, e com garantindo tudo aquilo que é melhor para ti. Indicar Veículos, eu indico porque o próprio nome já diz e porque eu conheço também. Garbim, como é que tu vê a diferença do passado com o presente em termos de desenvolvimento do país para você crescer? Estava melhor antes? Teve médio? Tá ruim? Vai melhorar? Qual é o teu ponto de vista? Vanderlei, eu vejo assim, o nosso país, ele está passando já um bom tempo numa transformação, né? E o mundo evoluiu muito. Se você pegar década de 80 para trás, era muito difícil você perder, por exemplo, uma ferramenta dentro da sua casa, porque você só tinha aquela. A evolução, o industrial que entrou no nosso país, a indústria, ela facilitou muito isso. Deu muitas possibilidades para nós mudarmos de vida, ter um conforto maior. Mas ela também trouxe um acúmulo muito grande
ao nosso ecossistema, aos nossos grandes lixos do Brasil, do mundo. Por quê? Porque existe muito consumismo. O consumismo é muito grande em nosso mundo, em nosso meio. A gente também é consumista. Por quê? Porque você compra uma cuia, amanhã depois apareceu outra, você quer aquela outra. É. E aí você quer a outra, e às vezes você tem 5, 6, 8 cuias dentro de casa e você usa uma. E isso eu levo para minha família. Eu falo assim, gente, não é que cada dia que aparece uma coisa, você tem que fazer as trocas. Então, o mundo proporcionou muito para isso, para nós. Melhorou muito a nossa vida? Melhorou, sim. Mas eu vejo assim que ele fez um estrago também grande, que futuramente vai ser bem difícil para as pessoas conviver, né? Pode ser que as tecnologias estão aí para mudar muitas coisas, né? E o nosso Brasil, eu tenho assim um orgulho muito grande de ser brasileiro. Não troco nada o nosso país por nada. Ficava muito chateado há muitos anos atrás, quando falava que iam dividir o Brasil, que eu perdi aquela essência do mapa do Brasil. Aquele mapa do Brasil está na minha mente, é o mapa mais lindo do mundo. Aí eu pensava assim, poxa, vai mudar o nosso mapa, o hino vai mudar do Brasil. Não tem hino no mundo que bate o nosso hino, que conta a história do nosso país, que conta a história da nossa natureza. Não tem hino no mundo que proporcione isso daqui. Todos os hinos que você pega, a maioria da Europa e dos outros, você fala assim, guerra dentro da própria letra. E o nosso só fala de coisas boas. Então o mundo, Vanderlei, proporciona muitas coisas boas para nós. E o nosso país, eu vejo assim, que se vive numa estabilidade muito grande. Hoje, quem mexe com comércio tem uma dificuldade muito grande de vendas de imóvel, essas coisas. Por quê? Porque o juro está um pouco mais alto, o pessoal não tira o dinheiro para investir. Até quando vai ficar isso, eu não sei, né? E o nosso país está vivendo uma situação muito difícil na parte da política, Vanderlei. Está uma divisão muito grande. E muita ganância também, né? Muito ganância entre as pessoas do poder. Vanderlei, eu não consigo entender para que o poder de uma pessoa faz com que a outra sofra. E muitos não sabem usar o poder, né? O poder das pessoas tem aquele poder, eu quero esse poder para me ter um poder, para me dizer eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo ali. E o poder, na verdade, é a ganância do povo. É a ganância do povo em querer ter tudo. Em querer ter tudo. E o nosso país está tendo tipos de pessoas dentro do nosso país que está partindo para uma situação que muita gente não enxerga. E essa dor vai estar lá na frente. A tal de colher o que planta, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado naquilo que fala, a gente tem que analisar muito. A gente não pode sair atirando no escuro, não saber nem o que você está derrubando. Então, você tem que ter um pouco o pé no chão. Eu sou um pouco, assim, meio conservador das coisas, e eu gosto de observar, não gosto de críticas, não gosto de maldade. Não nos leva a nada, né? Não me leva a nada. E eu sempre falo na minha família, gente, não adianta nós ficar só se lamentando. Não deu para fazer hoje, vamos tentar fazer amanhã. É você que sofre, é você que não dorme à noite, é você que tem insônia. Verdade. Tudo isso que você faz, Vanderlei, mal para uma próxima pessoa, que nem eu falo assim, às vezes o cara fala aquilo que eu disse aqui, o Garbinho tem sorte, tem um carro bom, tem uma casa boa, né? Daí quem que tá sofrendo é quem tá falando mal de você. É isso mesmo. E eu não posso ficar falando mal das outras pessoas, porque quem sofre sou eu. E eu não quero sofrimento para minha vida, eu quero alegria. Claro. Eu tenho menos vida de vida do que eu já teve no meu passado. Exatamente. Então é gratidão, Vanderlei, quero te agradecer imensamente por esse convite. Não esperava de você, assim, não pela pessoa, pelas pessoas que você chama aqui. Faz tempo que eu tô querendo te chamar, Garbinho. Pessoa de um gabarito muito... Você confessou que esperava isso e eu estava, tu estava na minha mira já fazia muitos dias. Então, mas eu digo assim, Vanderlei, tem tantas pessoas nessa foz aí não digo com poder aquisitivos, né, mas eu digo não vem assim, ao caso, né? mas pessoas assim... marcadas aqui em Foz, tantas pessoas. Falei, será que um dia vai ter essa oportunidade, cara? E chegou. Então, te agradecer a você, a teu grupo de comunicação, a tua esposa, Simone,
O Jean, teu filho que está aqui prestigiando com nós, cara. E eu falo assim, a gratidão de Deus que nos proporciona nessa vida, Vanderlei. Eu só tenho agradecimento na minha vida e pedir a Deus que me mantém nessa saúde, nesse espírito, para que eu possa viver com vida longa alguns anos ainda né? aí. Graças a Deus. Bom, Garbim, chegou a hora de eu pedir para você. Você tem 20 dedos. Falta dedos para contar os amigos que tu tens ou sobram dedos? Ó, Vanderlei, amigos de verdade, às vezes pode sobrar dedo, né? Aqueles amigos que tá ali no teu dia a dia. Agora, amigo no geral, falta muitos amigos. Muitos dedos para mim. Muitos dedos. Muitos dedos. Amigo para você é 100% ou zero ou tem meio amigo? Vanderlei, eu vejo assim, muitas vezes a gente tem amigos de negócio, a gente tem amigos de família, a gente tem amigos de religião e a gente tem um amigo de precisão. Então, cada um desse tem uma porcentagem dentro da vida da gente. Mas o tratamento que você tem que ter com o seu amigo, eu sempre prezo assim, não me importa se ele tem dinheiro ou se ele não tem dinheiro. Se ele é de uma cor, se ele é de uma outra cor, se ele é de uma crença ou de outra religião. O amigo, para mim, é o amigo que eu gosto de conversar, é o amigo que acredita naquilo que eu estou falando e que eu acredito naquilo e que ele me traz uma cordialidade, que ele me traz uma confiança muito grande e que não é um amigo que vai te trair. E que é aquele cara que soma para você, né? E muito. Você pode tirar um tempo que você muito. sabe que vale a pena tirar um tempo para abraçar, para conversar, né, e tal. E amigo também não é aquele da vivência do dia a dia, Vanderlei. Por exemplo, eu e você, nós não estamos todo dia juntos, Claro. não estamos conversando toda semana, nem todo mês. Às vezes é lá quando a gente tem um encontro da nossa festa, do São João Batista, um outro encontro. Na rua, aí se encontra na rua, fica 5, 6 meses, às vezes se encontra. Mas quando se encontra, tem aquela reciprocidade. Porque amigo de verdade é ouro, Garbim. Exatamente. Ouro que brilha. Você guarda o ouro 10, 15 anos. Tá lá. Você tira de lá uma soprada, ele brilha. A amizade de verdade é assim, não precisa estar todo dia junto. Prego isso no ar todo dia. Verdade. Né? Isso vem da alma, vem do coração, né? Agora, Garbim, aquele ali para você mandar recado para um amigo, 2, 3, quantos tu quiser. Rapaz, diga para ele o que ele significa para ti. Se eu falar para os meus amigos, Vanderlei, que eu tenho aqui nessa Foz do Iguaçu, eu estaria assim sendo injusto. Se eu citar porque nome. Desde religiosos, as empresários, a pessoa mais humilde, a pessoa mais simples. Eu tenho uma amizade muito grande em Foz, tenho graças a Deus por conquistar essas pessoas, por estar ao lado dele, e muitas pessoas me ajudam de uma forma assim, Vanderlei, que não tem valor. Que não tem valor o que as pessoas me ajudam. Eu peço tem assim, dinheiro que pague, né? Não tem, eu só peço assim a Deus que saúde para meus amigos, e para aquelas pessoas que não gostam de mim, ou que têm alguma inveja, alguma coisa, que Deus possa estar visitando a casa dele, preparando isso, preparando para que ele possa receber um Espírito Santo diferente e que ele possa amar o próximo como as pessoas amam e como Jesus assim amou mesmo. O próximo, né? Verdade. Então assim, obrigado a todos meus amigos, fico muito feliz quem assistiu e vai terminar aqui, né, Vanderlei? O nosso sinceridade, o Vanderlei é uma pessoa assim que 25 anos quase 30. Conheço esse menino aí, né? E é uma gratidão imensa e poder sempre contar com ele naquilo que a gente precisa para vir aqui na rádio falar de algumas coisas boas, que é o que a gente prega. Claro. As portas Vanderlei sempre abertas, Graças você sempre Deus, me proporcionou e me cobra isso. E às vezes eu fico você não usa mais o amigo porque tu não quer, né? Porque eu fico meio acanhado, Vanderlei, não, assim, por exemplo. O Padre William, tenho certeza que o Padre William não pensa assim. Ele sempre vai se ele precisar. Garbim, vou te fazer uma pergunta pessoal agora. Seria capaz de fazer uma entrevista? Fazer umas perguntas? Para quem você fala, Vanderlei, essas perguntas que eu tenho que falar, ou você quer fazer para mim? Não. Biblicamente, onde 2 ou mais estiverem em meu nome... Reunidos, né? Reunidos em meu nome... Eu estarei lá. Ali eu estarei. Pergunte para Deus, o que tiver uma oportunidade, Deus está aqui agora, nesse momento, através do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. E o Garbim tem uma pergunta para fazer para Deus. O que se perguntaria? Olha, eu peço para Deus assim como todos os dias eu peço, Vanderlei.
a única coisa que eu peço assim que me mantenha na fé, que me mantenha na família e que me mantenha a minha saúde. O resto a gente consegue. Mas isso assim, meu Deus, é o que eu sempre peço para ti todos os dias e nunca vou deixar de pedir. Para que você me abençoe o meu caminho, o caminho dos meus amigos, das pessoas que convivem junto comigo. É essa benção e é isso que eu peço para ti. Somente a graça e que você possa me proporcionar sempre a minha saúde e para que eu não possa fazer mal ao próximo. É isso que eu peço a Deus todos os dias. O que o Garbim não fez que gostaria de fazer e o que o Garbim fez que não faria de novo? Para dizer assim, o que eu não faria de novo, primeiro, Vanderlei, tem algumas coisas na vida da gente que os ensinamentos e o tempo te mostra que você não poderia ir pelo aquele caminho. Mas o que eu fiz na vida, eu não me arrependo de nada. E assim, o que eu fiz e gostei, uma das coisas assim que quando eu era moleque lá em Santo Antônio, que os meus amigos, as pessoas mais de idade falavam assim para mim, Dica, você vai entrar no exército e não vai servir nem para bucha de canhão. É isso aí. E nossa, aquilo me doía, Vanderlei. Eu falei assim, ó, eu vou entrar no exército e eu vou provar e eu quero ser uma autoridade lá dentro, que eu nem entendia muito bem o que era ser cabo, sargento, oficial, né? E daí eu entrei dentro, quando eu vim para Santa Terezinha, tinha um cara no meu lado que se formou como cabo, onde eu falei, rapaz do céu, se esse cara é cabo, eu também quero ser cabo, né, cara? Você pensava isso? Pensava a mesma coisa, né, cara? Aí entrei e eu tinha um sonho, Vanderlei. Eu tinha um sonho muito grande de ser militar e um sonho de vencer, e eu venci. Então isso é uma coisa assim que me marca muito dentro do exército, que eu venci, fui soldado, saí, nem peguei a patente de cabo, já fui promovido diretamente para sargento. Fiquei 6 anos no exército e foi uma gratidão muito grande. E também a minha esposa, casei e casaria de novo com ela o tempo que for preciso. E as 2 filhas que eu tenho, Deus me proporcionou de uma forma assim que eu gostava muito da pessoa que escrevia com a mão esquerda. Eu falei assim, puxa vida, Deus poderia me dar uma filha, um filho, né? Que queria ver ele escrever com a mão esquerda. Rapaz, a primeira filha nasceu e foi esquerdista ali, cara. É mesmo? E aí o problema foi meu, Vanderlei. Como é que eu ia ensinar ela? Eu não sabia com a mão esquerda, homem do céu. E aí eu tinha dificuldade. Ela fazia os exercícios, tudo com a mão esquerda. E eu tinha dificuldade. Daí eu falo assim, ó, Deus maçou, eu vou te dar, mas você vai ter que enfrentar a dificuldade para você aprender, né, cara? São nas adversidades que a gente aprende. Exatamente. Né? A dor ensina a gemer. Exatamente. Né? Então, assim, eu só tenho gratidão na minha vida. Eu acho, assim, que não tenho coisas que eu fiz na minha vida que eu me arrependo, não. E só tenho gratidão por aquilo que eu fiz. E se me falar assim, você passaria de novo pelo que você passou? Passaria. Que nem eu falo pra ti, quando eu saí do exército, eu fiquei 1 ano e pouco desempregado ali, eu só não passei fome porque eu tinha amigos. E depois eu venci de novo na vida. Com a graça de Deus. Exatamente. Então é assim, Vanderlei, esse tipo de coisa que me proporciona estar aqui junto com os amigos. Muito obrigado, Garbim. Eu que agradeço. Encerramos por aqui nosso podcast com esse grande irmão, com esse camarada que vale ouro. E tu é ouro que brilha, Garbim. Deus te abençoe, cara. Amém, muito Vanderlei. Obrigado. Você e tua família. Valeu.